eu sou um vencedor, nós somos vencedores. E eu estou trazendo aos pouquinhos e fazendo isso de maneira bem sedimentada, com calma, com paciência, para que você entenda essas verdades. Verdades precisam ser faladas, repetidas, para que elas ampliem no nosso espírito. Profunde, como eu disse de manhã, elas precisam ser ancoradas. E uma outra coisa que eu quero te dizer, é pelas verdades que nós vivemos, nós regulamos a nossa vida pelas verdades. Esse é o segredo daquele que vai lutar e vencer, ok? Então, 1 Coríntios capítulo 15, eu estou usando esses dois textos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a vitória, que a palavra de Deus, ele, Jesus Cristo, ele conquistou a vitória. Então, no finalzinho do verso 54, ele diz lá, para se cumprir aquilo que está escrito em Isaías, no capítulo 25, verso 8 e 9, ele declara aquilo que está escrito na palavra, tragada foi a morte espiritual pela vitória, diga aleluia. Jesus fez a ressurreição dele. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O teu ferrão? Verso 57, graças a Deus que Ele nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito isso? Que Deus nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo? Está escrito, então creia. Não sinta, creia. Nós somos crer. Depositar confiança no que Deus fez, ou o que está escrito, independente de qualquer coisa. E eu havia dito que esse é um verso fundamental para explicar que esse foi o estabelecimento da nossa vitória por natureza. E eu falei algumas coisas que eu quero repetir e continuar nessa noite. Eu tenho tempo, nós vamos chegar lá. Mas vamos passar para o outro verso que nós temos que aprender, uma vez que nós temos a natureza vitoriosa, Jesus na cruz do Calvário venceu, nós temos essa nova natureza, somos novas criaturas, nós temos que agora aprender a andar em vitória. E no último encontro eu gastei um pouquinho de tempo para falar para vocês sobre a necessidade de nós seguirmos a direção de Deus. Veja aí, 2 Coríntios capítulo 2, verso de número 14, graças. Paulo de novo está agradecendo a Deus. Porém a Deus que em Cristo, e as novas criaturas digam aleluia, sempre em Cristo, Deus nos conduzirá em triunfo. Triunfo e vitória é o que nós queremos para ver soluções, mudanças, transformações das mais variadas na nossa vida. Nós queremos crescer, queremos progredir, queremos ver a nossa vida dar certo, mas isso acontece via direção de Deus. A igreja dirigida é a igreja que vence. A igreja que tem as suas ideias, a igreja somos nós, não estou falando de parede, que tem as suas ideias, seus pensamentos, já tem um caminho pré-estabelecido, e pede a Deus para abençoar, não vai a lugar nenhum. Porque muitas vezes aquilo que eu tenho, que eu acho bom para a minha vida, pode ser no momento, isso é só uma percepção natural, mas no final pode chegar a caminho de morte. Tudo aquilo que eu espero pode não vir a acontecer, pelo simples fato que eu esperei. Quem é que dá a certeza de que tudo que a gente imagina, pensa, ou faz um Novis Fora, ou plano estatística, e pega ideias lá fora e tal, junta e fala, não, vai dar certo. Quem tem essa certeza? Ninguém. A certeza é, se Deus estabelecer um caminho, Ele te dará vitória nesse caminho. Porque Ele escolheu. Eu falei aqui domingo passado, gente, Deus não põe a cada um de nós numa furada. Então imagine, por mais que esse caminho requer de mim e de você um sacrifício, se Deus apontou para lá, entra, porque vai te abençoar de cima a baixo. Vai te fazer uma pessoa melhor. No final dessa história você vai carimbar e ver, nossa, isso aí, Deus me deu vitória, era por aqui mesmo que eu tinha que vir. Aleluia! Diga aleluia! Deixa eu voltar a lembrar de alguns conceitos aqui que tem que ficar aí no teu coração. Processo de aprendizado também é repetição. E nós temos, como eu disse de manhã, meditar em verdades.
meditar, ficar pensando, falar essas verdades. Deixa eu ampliar algo que de repente isso é novo para você. Você tem pessoas novas no nosso meio, você também vai aprender mais. A escola bíblica vai começar no mês de março, você tem que se inscrever, diga aleluia. Mas toda crença, ela tem que ser proferida, ela tem que ser verbalizada. A nossa crença, com base em qualquer coisa, ela precisa sair dos nossos lábios. Pastor, mas eu sou um cara calado. Calado para isso, mas na hora de fofocar, abre a boca, né? Esse é só um detalhe. A crença precisa ser verbalizada, porque nós entramos na dimensão do nosso Deus. Abriu os lábios e as coisas acontecem. Abriu assim de qualquer maneira? Não, porque Deus criou. Quando Deus criou esse universo e tudo que existe, já estava no coração dele, simplesmente abriu os seus lábios e aconteceu. Nós temos que aprender mais isso, a declarar verdades. Se Jesus venceu na cruz do Calvário, vamos declarar isso. A nossa vitória, gente, é uma realidade, é um fato já estabelecido. Isso se tornará, nesse mundo, verdade a partir do momento que eu faço o caminho que Deus pede, que eu me posiciono da maneira como Ele pede, como Ele aponta. Tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui à noite, o que eu estou falando de manhã, sobre os fundamentos da nossa crença. E nós temos que ouvir isso aí. Mas lembra que eu tinha falado sobre isso, que vitória é a natureza da igreja? Nós nascemos da vitória de Jesus na cruz do Calvário sobre as trevas. Por isso a razão de nós estarmos aqui, Jesus venceu, Ele ressuscitou, diz a palavra, eu ressuscitei com Ele. Não, esse assunto que a gente está conversando e outros, não para receber com a cabeça que não vai dar certo. Simplesmente eu creio, esse livro é o livro de Deus, é a palavra dEle, é Deus, abrindo os lábios e declarando, e nós cremos, diga amém. Todo aquele que crê verá a glória de Deus, verá os resultados, a manifestação disso. Então, vitória é a natureza da igreja, diga aleluia. Lembra que eu falei que ser a igreja é ser um vencedor, por natureza. Repita comigo, ser a igreja é ser um vencedor. Eu relembro aquilo que na nossa mente pode estar, e o inferno pode ficar falando, de vencedor não tem nada, mas você é a maior derrota, olha a sua vida. E a primeira coisa que ele faz é que eu olhe ao meu redor, olhe a minha situação de finanças, olhe a minha situação de relacionamento, família, ou qualquer coisa. É a primeira coisa que ele faz. Ele está apontando, ouça bem, ele está apontando para uma situação que, se eu ficar na posição certa, Deus transformará aquilo ali. Escuta o que eu estou te falando. Como é que eu vejo transformação ao meu redor e vai acabar direitinho com o que está escrito? Eu verei os resultados dessa minha nova natureza vencedora, me posicionando como Deus me posicionou, olhando para a minha vida do ponto de vista de Deus, não daquilo que o inferno aponta. Se nós vamos partir para ver transformação na nossa vida, gente, nós veremos transformações com base no que Deus já fez. Com a obra feita, eu saio para andar com o que está escrito. Não duvide, se você é a nova criatura, quantas são novas criaturas? Você é um vencedor. Pastor, não vem com esse papo para cima de mim, porque há 20 anos que eu sou a derrota. Pois é, você não aprendeu sobre isso. Ao longo de 20 anos nunca se posicionou adequadamente, não enxergou a si próprio como Deus enxerga, então não vai vencer mesmo. Nós estamos há 20 anos então debaixo da inspiração do inferno. Olha para o lado, olha para isso, a vida não dá certo, nada acontece, e quando você começa, não termina, é isso aí, aquilo outro. Ele fará distrações cada vez mais, para que eu olhe para fora, menos para aquilo que está escrito. Alguém está compreendendo o que eu estou falando? Você está olhando para mim, isso aí, fica com atenção mesmo.
O posicionamento nosso, queridos, é aquilo que Deus escreveu. O que Deus escreveu a meu respeito é como Ele me vê, porque foi assim que Ele fez. Ele olha para mim, esse é meu filho. Esse é um vencedor. Por natureza. Pastor, mas eu quero ver esses resultados na minha vida. Pois é, então agora vamos aprender a andar em vitória. Vamos aprender então a partir do ponto de onde nós temos que partir. De onde? Estou partindo do ponto do fracasso, da derrota, da desgraça, da miséria. Não, você não parte daí. Aí é onde o inferno quer que você fique. E ele fica só soprando no meu ouvido e no seu, olha para isso, olha para aquilo outro. Para que eu não olhe para... Não, eu vou partir do ponto que Deus... Eu sou um vencedor. E eu vou me posicionar como Deus disse. Por exemplo... Quando é que eu vou ver tudo posso naquele que me fortalece? Quando é que eu dou essa declaração? O dia vai chegar, eu tenho que dar essa declaração. Tudo posso naquele que me fortalece. Digo fraco, eu sou fraquinho. Você entende que para nós andarmos com Deus, não pode existir no nosso interior, nem nos nossos lábios, declarações das coisas naturais. Não vai dar certo. O nosso coração tem que estar cheio dessa verdade estabelecida, crida e proferida. Você quer mudança na tua família? Declara que a tua família é uma bênção. Mas então, como é que eu vou declarar que a minha família é uma bênção? O pessoal está pior lá em casa. Você não entendeu nada do que eu estou falando. Enquanto eu estiver declarando aquilo que eu vejo, enquanto eu estiver declarando aquilo que eu sinto, eu ainda não me posicionei para andar em vitória. Pastor, mas é uma disciplina que eu tenho que fazer, porque parece que tudo que é ao meu redor fala alto. Gente, é muito fácil dizer, estou com problema. É fácil. É muito fácil dizer, não tenho dinheiro. É muito fácil dizer, olha só, estou vendo isso, olha os problemas que eu estou vendo. Isso é fácil, todo mundo faz, o mundo faz assim direto, por isso nunca vai sair. O que requer de nós crença é dar uma declaração que Deus disse que a nossa família é uma bênção, então ela é. Que não passa pelo meu neurônio, nem pelaquilo que eu sinto, eu estou vendo, mas eu dou uma declaração daquilo que Deus estabeleceu. E aí eu libero, ouça isso nessa noite, gente, eu libero o poder de Deus para Ele começar a mudar as situações na minha casa. Diga aleluia. Nós temos que dar declarações certas. Nossa crença, ela tem que estar sempre liberada no nosso espírito, nós temos que estar em alta com Deus, na sua palavra. Uma outra coisa que eu tinha dito, eu sou um vencedor porque nós somos a igreja do Senhor, corpo de Cristo, ressuscitados com Ele, assentados em lugares celestiais. Não passa pelo cérebro isso aí não. Creia, declare, se posicione dessa maneira. E agora nessa jornada do dia a dia, vai tendo sensibilidade, reconhecer a voz do Espírito Santo te dizendo o que precisa ser feito. Ao longo da nossa jornada, para nós vermos mudanças e transformações, nós precisamos reconhecer a voz do Espírito dizendo, é isso, faz isso, é para cá, é para o lado de lá. Olha só, é isso que você tem que declarar. Ele faz isso com a gente. Diga aleluia. Glória. Repita comigo, eu sou um vencedor. Nós temos que bater no sentimento, gente. Nós temos que bater no sentimento. Temos que bater na nossa mente. Ela tem que apanhar muito, tem que rolar no chão. É uma declaração que não tem base no nosso mérito, não tem base na justiça humana, não tem base se eu erro, se eu acerto nesse contexto. Pastor, mas eu sou imperfeito, eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito, aleluia. É com base no quê? Na obra de Jesus na cruz do Calvário. Quem recebe? Quem acredita. Diga aleluia. Eu já falei isso uma vez, já falei várias vezes na escola bíblica, eu falo sobre isso. Osama Bin Laden. Se ele declarar e abrir o coração para Jesus, eu te recebo, tu és o meu Deus, eu te aceito, eu creio em Jesus Cristo, ele é perdoado.
Tem alguns aí que estão duvidando. Ele é perdoado? Diante de Deus ele está limpo? Diante de Deus ele é um filho de Deus? Claro, vai pagar pelos seus atos na justiça do homem, óbvio, pode até ser condenado à morte. Mas diante de Deus ele está limpinho. Essa limpeza foi com base no seu procedimento? Não, com base no procedimento de Jesus na cruz do Calvário, que ele recebeu e creu. Então Deus não tornará a nossa vida melhor, nós não progrediremos porque eu sou mais bonzinho, eu estou melhor. Não tem nada a ver com o humano, gente, é com o que Deus fez. Nossa, como nós precisamos crescer nisso aí, essa consciência tem que aumentar. É o que Deus fez, é o que Deus fez por mim e por você. Eu só preciso abraçar mais a minha herança, o que Deus já fez, e andar dessa maneira. Diga aleluia. Vá comigo a 1 João 5,4, um verso importantíssimo. Pastor, vai devagar, eu estou pegando, você vai pegar no tranco, meu irmão, mas vai pegar. Vai pegar, aleluia. Vai devagar, pastor, está entortando meu neurônio. Não é no neurônio, é no coração. Então 1 João, capítulo 5, verso número 4, diz lá, todo o que é nascido de Deus. Vamos devagar, que esse verso é muito poderoso. Lá no Evangelho de João diz que nós não nascemos da carne, nem da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus, nascemos do Espírito. Ele proporcionou, porque era o desejo dele, que eu e você nascêssemos de novo. Pastor, como é que eu recebo tamanha dádiva e graça e favor? Crendo, aleluia. Abraçando aquilo que é meu e seu. Independente dos nossos defeitos, dos nossos erros, Ele fez por mim e por você. Então, todo o que é nascido, está escrito todo, que é nascido de Deus, o quê? Vence a mentalidade, o espírito, as tribulações, as lutas. Nós estamos inseridos no mundo de trevas. Nós estamos inseridos no mundo de engano. E nós sabemos a missão do enganador, ele veio para matar, roubar e destruir o homem. É assim que está o mundo, nós saímos de lá. Então, se nós andarmos de acordo com a verdade, nos posicionando com a verdade, crendo na verdade, nós vamos ver vitória. Mas por que a igreja não vê vitória? Porque não aprendeu isso. Nós temos que aprender. Se Deus disse que todo que é nascido vence, nós vencemos. Pastor, mas não estou vencendo. Então para pensar que tem alguma coisa errada comigo e com você, menos com Deus. Ainda tem gente acreditando que o problema é Deus. Deus não quis, pastor. Não é vontade de Deus. Você não sabe nada sobre a palavra, nós somos ignorantes. O problema nunca será Deus. E o inferno tenta convencer a igreja que o problema é Deus. Que Ele não me ama mais, que Ele me esqueceu de mim e de você, me abandonou, olha aí. E a gente cai nas ciladas do inferno. A gente vai caindo nas ciladas do inferno. Você já percebeu que muitas vezes o inferno lança um sentimento de que você não está bem com Deus, de que Ele está lá em cima assim, te quebra, hein? Nem olha para mim. Vou te comer com raio agora. Já percebeu isso aí? Quando você ouvir essa frase desde pequenininho, olha só como é que o inferno vai cerebralmente colocando no interior. Deus castiga. Porque Ele tem muita raiva de você. Você sabe de uma coisa? É o homem que escolhe o seu castigo. Ele escolhe errado, sai da presença de Deus, toma decisões que não estão com base na palavra, ele receberá as consequências disso. A Bíblia declara em Deuteronômio, escolhe a vida ou a morte.
A bênção ou a maldição, quem é que escolhe? O homem. Está dando para entender isso aí, gente? Vamos lá, vamos devagar, colocando para dentro aí. Está anotando no caderninho? Glória a Deus, medita nisso durante a semana. Leia de novo então: todo o que é nascido de Deus. Pastor, eu quero ver resultados. Então você está aprendendo. Creia na verdade, se posicione com a verdade, declare a verdade. Não permita ser governado pelos sentimentos, pelas coisas ao redor. Seja governado pelo que está escrito. Se Deus diz que é amarelo, é amarelo. O inferno está te provando que é vermelho. Não é, é amarelo. Deus diz, então é amarelo. Gente, olha só, vamos concordar com Deus e olha aí, as coisas vão acontecer. O que nós temos que fazer é ter esse posicionamento inabalável de concordar com Deus até o final. Mas, pastor, eu já tentei esse negócio de fé aí, não funcionou. Você foi tentado e não vai funcionar nunca, porque você ficou pelo caminho e desistiu. E no meio dessa jornada ainda diz assim, Deus não, quer saber, eu acho que Deus não quer resolver a minha vida. Tudo errado, caiu na cilada do inferno. A verdade é a verdade e será até o final. Sabe, no livro de Hebreus, quando fala sobre a confissão, guardemos, pois, firmes a confissão da esperança. Está lá, abra lá, Hebreus capítulo 10, verso 23. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Eu sempre acrescento assim, fez a promessa, é fiel para cumpri-la, aleluia. Uma das definições dessa palavra confissão é nós dizermos aquilo que Deus diz. Olha aí, que maravilha. Então, por exemplo, certamente, glória, vou sapatear, aleluia, certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Pastor, mas eu estou verde, estou quase morrendo. Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É dizer aquilo que Deus disse, é concordar com o que Deus disse. Não é só boca, é crença, eu creio no que está escrito. No meio dessa jornada Deus muda. E aquilo que você vive, olhem para mim, se ajusta à verdade. O que nós temos que fazer, gente, é ajustar a nossa vida, aquilo que acontece comigo, com você, à verdade. E nós temos um ponto fundamental, não é outra pessoa que vai fazer, somos nós que nos posicionamos até o final, concordando com Deus, declarando com Ele a verdade, para que as coisas se ajustem à verdade. Nós temos que puxar tudo que está ao nosso redor à verdade. O que está escrito é isso, o que está sendo falado, está acontecendo comigo, isso aí vai mudar. Fique firme nesse posicionamento e você verá mudanças em cima de mudanças. É por isso que vitória vem depois de uma luta, vem depois de um combate. Eu não posso desistir. O inferno quer que você desista, eu também. Fala para o teu irmão, não desista. Alguém está entendendo isso aí? Aleluia. Eu vou mudar um pouquinho aqui algo que eu estou falando, o Espírito Santo está me dando uma direção aqui legal. Vá comigo a Mateus capítulo 16. Perdão, é Mateus capítulo 18. Glória a Deus. Preste atenção no que eu quero te falar. Jesus acaba ensinando aqui um princípio bem interessante. Em Mateus 18, estou chegando lá. Veja, no verso número 16, ele
fala sobre uma situação de você corrigir um irmão, alguma coisa e tal. Mas eu quero que você entenda o que Jesus fala no final, porque ele traz à memória ou à lembrança aqui nesse momento uma passagem do Velho Testamento. E ele declara assim, no final do verso 16, vamos pegar daqui, pelo depoimento. Pelo quê? Pelo depoimento. Pela confissão, pela abertura e a declaração, pela declaração de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabelece. Está escrito isso? Muito bem. Aí Jesus, no verso 18, ele vem e diz assim, tudo que ligares na terra terá sido ligado aonde? E tudo que tiver desligado na terra terá sido desligado aonde? Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, é óbvio, tem que estar diante da vontade de Deus, da vontade dele, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Diga aleluia. Então aqui Jesus estava falando sobre 2 testemunhas concordarem a respeito de um fato e aquele fato se estabelece. Está pegando isso aí? Então, ouça isso que eu quero declarar para você, toda a realidade natural, na verdade, tudo isso que a gente enfrenta, ouça isso, hein? Tudo que nós enfrentamos é uma testemunha à espera do homem, outra testemunha, para concordar com ela. Se eu quero que a minha situação de família ou de finanças mude, não fique concordando, está feia a coisa, meu Deus, que desgraça. Eu estou sempre concordando com a desgraça, com a muralha, com a dificuldade, com a situação que não muda, porque eu estou sempre abrindo meus lábios, eu estou vendo aquilo ali, estou sempre concordando com aquilo, porque aquilo ali é só isso mesmo, tá, é assim mesmo. Então, as realidades que nós vivemos que precisam de mudanças, eu me posiciono para testemunhar com elas. Então, aquele fato se estabelece, sabe? Não muda, aquilo ali continua. Eu estou perpetuando as situações. Eu estou dando base legítima como testemunha para que aquele fato, aquela realidade que eu quero ver mudanças, continue. E agora, peão? É por isso que Deus disse que eu tenho que concordar com Ele. Eu tenho que concordar com o que está escrito. Diga aleluia. Então, veja, eu vou te dar 2 exemplos bem básicos. Por exemplo, a doença é uma realidade natural e testemunha a dor, os exames, o diagnóstico. Veja, eu não estou negando a realidade. Tem que entender o que eu estou falando aqui nessa noite. Tem gente que interpreta errado isso aí. Ninguém está negando a realidade desse mundo natural. Nós não estamos negando, só não vou concordar com ela. Você quer ela mudada? Quer transformação dentro de casa? Então concorde com Deus e não concorde com o que você vê. É um posicionamento, gente. Isso é a verdadeira crença. Jesus chega na casa de Jairo para curar sua filha, porque ele tinha dito, Jesus, vai na minha casa, põe a mão sobre ela, porque na hora que você botar a mão sobre ela, ela vai viver. Mas Jesus foi com ele, houve fé no coração, a declaração dele foi diante disso aí, vou contigo, garoto, vamos para lá. Aí Jesus chega na casa de Jairo, está todo mundo lá chorando e tal, aí Jesus, entre parênteses, inocentemente, olha gente, eu quero dar uma declaração, a menina não está morta, ela está dormindo. Aí todo mundo começou a rir, exatamente isso. Um bando de incrédulo ali dentro. Jesus não chegou dizendo que a garota estava... Jesus está negando a realidade. Jesus sabia o que estava para acontecer. Só que nós temos que aprender a não concordar com esse mundo natural, com as limitações, as situações que nós enfrentamos, com base no quê? Que eu estou alegrinho, com base com o quê? Que eu quero ver mudança, não com base no que está escrito. Sobre família, sobre finanças, sobre saúde. A minha concordância tem que ter uma base. A minha verdadeira fé, a ação da verdadeira fé tem base na palavra.
Não dá só para agir assim, pastor, tudo que eu quero é ver mudança na minha casa. Você não verá se você não estiver em concordância com a palavra. O que a palavra tem a dizer sobre família, sobre casa, sobre relacionamento? É isso que nós temos que concordar. Nós temos que nos posicionar com a palavra. Diga aleluia. Então a doença é uma realidade natural e testemunha a dor, os exames, os diagnósticos, esperando o homem, outra testemunha, para concordar com ela. Aí ela se estabelece. E fica. Há muitos tipos de enfermidades, o cara só declara, eu sou hipertenso. Eu tenho isso. E aquilo não sabe, pastor, eu tenho, porque está aqui, está o diagnóstico, está isso aqui tudo. Aquilo já está dentro da pessoa, ela já assumiu aquilo, é uma testemunha. Então é uma testemunha, concordando com uma toda testemunha, e toda a concordância de 2 ou 3 testemunhas se estabelece um fato. Eu estou ensinando algo para você que é poderoso demais, para mudar a tua vida para sempre. Por isso que eu não posso viver de qualquer maneira. A igreja do Senhor vive de qualquer maneira, não cresce, não vence, não vê vitória. Por quê? Porque abre os lábios para concordar com a dificuldade. Abre os lábios para reclamar que não tem dinheiro. Abre os lábios para declarar que nada dá certo. Eu estou concordando com as coisas de fora. Eu não estou concordando com Deus. Alguém está pegando isso nessa noite? Aleluia! Isso é um segredo, gente. Veja bem, Deus nos deu chaves. São entendimentos de verdades que precisam estar vivas em nós. Pastor, então eu vou começar esse processo. Primeiro processo, fica calado. Fala ao teu irmão, fica calado. Ou vontade de falar aquilo que a gente vê. Tá feia a coisa, né? É impressionante, a nossa boca, o inferno já está empurrando. A gente tem vontade, é muito fácil dizer o que a gente vê, o que a gente sente. Mas eu estou enfrentando essa situação, estou deprimido um mês, porque eu só penso naquilo, naquele problema, naquilo ali e tal, e o inferno está te botando para baixo, você está ficando mais ansioso, mais preocupado, mais doente e tal, porque eu estou só encaixando as coisas lá de fora aqui dentro e concordando. Quando é que vai mudar? Nunquinha. Jesus me ajuda. A ajuda de Deus na nossa vida tem uma base chamada crença. Jesus vai à casa de Jairo porque ele deu a declaração que cria. Alguém entende que Jesus está procurando em mim e em você testemunhas para concordarem com ele, para ele fazer aquilo que ele quer fazer na nossa vida, na vida da nossa família? Diga aleluia. O outro lado, só estou dando um exemplo, a cura, a saúde de Deus é uma realidade espiritual e testemunha. A palavra diz, certamente ele levou. Então, é uma testemunha esperando o homem, outra testemunha para concordar com ela, para crer, para declarar, até isso se manifestar. Até a palavra se manifestar. Não está escrito que se 2 testemunhas concordarem, aquele fato se estabelecerá? Nós temos que ir esse processo todo, não pode ficar pelo meio do caminho. Quantas são as passagens ligadas à crença e paciência? É tudo. Quer ver? Vai a Hebreus comigo. Pastor, mas aí que pega, porque eu não aguento. Então, diga assim comigo, aguenta. Tu vai aguentar. Que declaração é essa que a gente dá que a gente não aguenta? É com base no quê? Com base na carne. É com base na carne, gente. Vá comigo então, Hebreus, capítulo 6. Falando a respeito de Abraão. Aleluia! Aí diz assim. Verso 13, vamos ler do 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Rapaz, você vai ter um filho, você vai ser pai de uma grande nação. Alguém lembra um pouquinho dessa história? Deus deu uma declaração para um homem, mudou o nome dele, antes dele ter o primeiro menino.
Olha aí, como é seu nome? Abraão, muito prazer, cadê os filhos? Não tem ainda. Teu nome é pai de muitas nações, cadê os meninos? Vai chegar. Diga aleluia. Esse é o povo que vê resultados. Para o mundo, o nosso posicionamento é doideira. Esses caras são malucos. Amém, eu sou maluco mesmo. Olha para mim. Sou maluco. Sou maluco. Eu vou ficar com o que Deus disse e vou embora. Deus honra a sua palavra. Automaticamente me honrará, porque eu abracei a sua palavra. Alguém se lembra o que aconteceu com Daniel? Ia para a cova dos leões, foi. Não abriu mão do posicionamento para com Deus. Está escrito um verso poderoso. Segura aí, vamos ler Daniel. Aleluia, glória a Deus. Segura aí com Deus, vamos a Daniel, capítulo 6. Glória a Deus. Verso número 23, quando então o rei chama por Daniel e se alegrou. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar a Daniel. Já acharam? Daniel 6, 23. Vai lá rápido, vamos nessa. Anota no caderninho. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano, grifa aí na tua Bíblia, vai. Daniel 6, 23. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ele foi honrado porque ele honrou a Deus. Honrar a Deus é crer na sua palavra, se posicionando, e Deus está enxergando e vendo que você se posicionou e tem regulado a sua vida, boca, comportamento, pelo que está escrito. Ele vai te honrar, porque você está honrando a palavra dele. E aí declaro para você, hein, toda a turma da tua casa vai ser salva, rapaz. Vou tomar uma água aqui que eu já... Que é isso, não é maravilha? Porque eu e você resolvemos acreditar. Nos posicionamos para isso. Há no nosso comportamento, na nossa maneira de falar, a testemunha que concorda com Deus. Imagine, Deus diz, certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu não sei não, hein? Eu acho que não é bem assim não. Estou concordando? Não. Deus disse, quem é o homem para dizer que não é? Quem é o homem para dizer que não é? E aí tem as mais, porque na verdade, Deus não quis dizer bem assim, mas olha só, aí lá vem o homem no somebody love, na embromation, não vai ver nunca vitória na sua vida. Nenhum dano, repita comigo, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Foi para a cova, os leãozinhos olharam para ele, gente boa, caiu sono, os bichinhos dormiram, ele ainda usou ainda a barriguinha do leão para dormir na barriguinha. Milagre isso? É milagre ou não? É mudança de situação? Qual era o fato? Vai ser comido. Esse fato foi mudado? Porque ele foi uma testemunha com Deus até onde? Até o fim. Está disposto a ir até o fim? Fala para o teu irmão, está disposto a ir até o fim? Queridos, o que nós estamos falando aqui nessa noite, se você meditar sobre isso e ouvir de novo, e tornar a ouvir, e posicionar a tua vida, você vai ver mudança em todas as áreas da tua vida. Porque Deus honra a sua palavra. E abençoado, sábio é o homem que se posiciona com Deus. Pastor, mas tem que pagar um preço. Se não quer pagar, tira o time de campo, vai embora. O que você quer realmente? Ver vitória sobre o inferno? Vencer? Está disposto? Fica com Deus. Vou ficar com Deus. Voltando a Hebreus 6, verso 13. Pois quando Deus fez promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo,
dizendo, Deus disse, certamente, grifa aí, te abençoarei e te multiplicarei. Deus, está feia a coisa, olha aí, eu tenho 100 anos, e Sara, meu irmão, daí não sai nada. Desse mato não sai mais cachorro. Ele podia concordar, exatamente isso. Há uma declaração em Romanos muito interessante, porque sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa por incredulidade. Mas pela fé, ele se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Esse é o nosso comportamento. Hoje, amanhã, depois de amanhã, pastor, mas há 1 ano que eu estou aí agarrado nisso, ainda não vi resposta. Fica agarrado, você só está chegando mais perto da tua vitória. Nós temos que andar as milhas que forem necessárias. E Deus vai olhar, chega, vitória. Foi. Então está escrito aí no verso 15, assim, depois de esperar com paciência, em outras traduções diz, depois de perseverar, obteve Abraão o quê? Então a promessa, o resultado que eu quero, veio depois de uma prova, de uma perseverança, de uma paciência, de uma atitude, de ficar testemunhando com a palavra até o final. Pastor, mas quantas vezes eu terei que verbalizar que eu vencerei sobre essa situação? Quantas forem necessárias, e você perceber que o Espírito Santo está mandando você. Diga aleluia. Esse é o nosso posicionamento. E veja, que dádiva é essa que Deus nos concedeu de nós sermos a testemunha que vai dar a definição da nossa vida. Pastor, eu pensei que a definição da nossa vida fosse Deus. Não, Deus já fez tudo. Na cruz do Calvário, já resolveu o problema do homem. Já preparou um caminho para ele, vida abençoada, bendito Efésios. 1º capítulo, verso 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas então, como é que eu vejo isso se materializar? Isso se torna realidade na minha vida, como é? Se posicionando como testemunha com a palavra. E isso não é domingo dando glória a Deus, aleluia, glória. Aí durante a semana, meu irmão, reclama da vida, fala bobagem, mas na igreja, aleluia, glória. Isso é um religioso, isso é um comportamento estranho. É no dia a dia, é na segunda, acordando animadão. Já tem mais um dia, desgraça. Semana passada eu já perdi o ônibus, o metrô estava assim, meu irmão, eu fui empurrado para dentro do metrô. Quando eu vi a minha sacola, foi para o outro lado. Meu Deus, que dia, perdi meu celular, caiu naquele buraco lá. Cara, durante a semana a pessoa vai se posicionando errada, falando bobagem em cima de bobagem. E isso aqui sobre crença e sobre... Se Deus diz que todo que é nascido de Deus vence, vence. Se Deus diz que todo que é nascido de Deus vence, o mundo vence. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa? A nossa crença. Então eu sou a testemunha, junto com esse livro que é a verdade. E esse fato se estabelecerá. Não tem jeito. E o inferno vai perder todas na tua vida. Ele pode se levantar, vai se levantar para cair. Toda arma forjada contra nós, não? É isso aí. Aí você vai ver transformação em família, você vai ver em todas as áreas da sua vida, e você vai ver, esse livro funciona mesmo, Deus funciona. Eu estou vendo o poder de Deus, meu irmão. Quantos testemunhos você tem para cantar? Nem sei, porque eu estou anotando aqui, só esse mês já tenho 10. Pastor, vou dar um testemunho, 1920, Jesus apareceu, e de lá para cá, sumiu. Isso é um retrato, uma boa parte da igreja do Senhor. Jesus sumiu, o cara está para baixo, deprimidão, todo triste, falando bobagem. Parece igualzinho uma pessoa lá de fora. Mas como é que Deus vai, até pior, como diz alguém aqui. Mas como é que Deus vai honrar a sua palavra que não está nem inserida no coração do cristão?
Como é que Deus vai honrar se ele não tem honrado e testemunhado com Deus a verdade?